Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções para esses problemas que enfrentamos no nosso dia a dia, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Procura lá, www.guarulhosweb.com.br. Dá uma olhada aí, já na primeira página, quem que está aí? É o juiz, é isso não? O nosso juiz que esteve aqui, o que fez a ficha limpa, esteve dando uma entrevista aqui para nós, já está na primeira página do site mais acessado de Guarulhos. Um abraço para o Decinho Pompeu, Ernesto Zanon, o Danilo Sanches e toda a equipe. Também vamos falar dos nossos apoiadores. Um dos nossos apoiadores é o nosso outlet, o MX Shop. E você quer comprar em casa ou ir pessoalmente. Se você estiver em casa, você pode acessar pelo seguinte endereço, www.mxtshop.com.br. Tá aí, ó. Que beleza, hein, rapaz? Bom preço, você vai lá e aí você pode nos ajudar. Compra lá e fala assim, ó, eu vi essa propaganda diretamente no programa Tribuna Livre. Eu quero fazer um lembrete para você, empresário, microempreendedor, comerciante, empresário, que a ACE Guarulhos se representa e também tem uma série de produtos e serviços para melhorar a sua vida e a vida de seu comércio. Soluções em telefonia, certificado digital, registro de marcas, clube de desconto, entre outros. Faça parte desse time, pois pequeno ou grandes, juntos somos mais fortes. E você, empresário que ainda não é associado, se associe e fale que viu essa propaganda no Tribuna Livre. Assim você terá, nesse mês de julho, um brinde surpresa no ato de sua associação. E você ainda vai estar ajudando a divulgar esse nosso espaço que é democrático. Tentamos trazer espaço para todos. E hoje, mais uma vez, trouxemos uma bancada aqui muito democrática, viu? Muito democrática. Nós temos aqui, veja só, eu já conheço ele já de algum tempo, mas se você não conhece, você vai conhecer agora o Ailton Martins. Ele que é pré-candidato a vereador pelo PMDB. Do meu lado esquerdo aqui, Ailton Martins, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Está ligado? Muito obrigado. Isso, ó, funcionando. Muito obrigado, Roberto Samuel. Boa noite ao telespectador da TV Guarulhos, a todos os nossos amigos aqui, pré-candidatos a vereadores. O meu nome, como o Roberto falou, é Ailton Martins. Sou ali da região do Taboão, mais precisamente do bairro Jardim Santa Edviges, ao qual a gente vem aí já de algum tempo, Roberto, desempenhando um trabalho de liderança na cidade, focado aí nos problemas habitacionais que a gente tem nessa cidade, que não são pequenos, sempre buscando aí o melhoramento, buscando a infraestrutura, principalmente a minha região, que é uma região bastante decadente da infraestrutura por parte da municipalidade. Entendeu? Olha, toda a cidade está realmente muito complicada. E do lado dele está Eduardo Vela, ele que é do PRTB, do nosso amigo Rodolfo Machado. Boa noite, Edu. Boa noite, Roberto, mais uma vez aqui com você. É verdade, que bom, hein? Falando do esporte. Verdade. Boa noite aos telespectadores, nossos amigos aqui da mesa. Tomara que seja uma noite agradável a todos. Com certeza. E já do meu lado direito aqui, Jurandir Firmino, ele que é um pré-candidato pelo Democrata. Aí está com o prefeito, aí, aliás, o prefeito, o Eli Correia, esteve aqui na segunda-feira. Procure essa entrevista já nos nossos canais do YouTube, aí, Tribuna Livre. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Samuel. Boa noite aos nossos amigos pré-candidatos, aos telespectadores, a todo o povo da cidade de Guarulhos. Sou pré-candidato, sou da região ali do Jardim Palmira, Parque Continental, minha quarta campanha. Quarta campanha? Quarta campanha. Que beleza. Nós estamos aí, tivemos uma votação boa na última eleição. E estamos nessa empreitada aí, precisamos do apoio da sociedade, dos amigos. E a nossa intenção é poder contribuir com uma Guarulhos melhor, né? Ao lado do nosso pré-candidato Eli Correia. Nossa intenção é poder contribuir com a melhoria da cidade de Guarulhos, que é uma cidade que está abandonada. E nós precisamos resgatar Guarulhos da situação que se encontra. Então, vamos unir nossas forças e, se Deus quiser, nós chegaremos lá. Bom, e na ponta ali, o nosso amigo Marquinhos Multipão, ele que é do PSL, lá do nosso amigo Gileno, nosso amigo Vadinho Moreira, e de uma turma muito boa que tem lá no PSL. Marquinhos Multipão, prazer tê-lo aqui.
Prazer é todo meu, Roberto. Prazer aqui estar sentado com vocês, pré-candidatos. Meu nome é Marcos, né? Eu sou da região do Rosa de França. Sou morador aqui há 38 anos, 25 anos como comerciante. Sou formado em Direito. Comecei a gostar da política. E pela situação que a cidade se encontra, eu vejo que nós, sentados aqui na mesa, temos capacidade de fazer uma boa gestão para Guarulhos, que ultimamente a gente vem percebendo que está meio que abandonada, né? Muita deficiência e procurando sempre ajudar o próximo, ajudar a nossa população. Olha, o Bia, vê o microfone do Ailton, vê se tá legal o do canto ali, porque a nossa amiga Patrícia Drica disse que o microfone dele não tá muito legal. Vê se tá ligado, joga para cima, para cima. Ailton, voltando para você, eu queria fazer a pergunta, já que o Queiroz nos mandou, ele está mandando uma boa noite para nós, abraço para todos os amigos, principalmente ao Ailton e o Jurandir. E ele manda a pergunta, o que fazer para mudar a cara da nossa cidade, Ailton? Então, primeiramente, ao nosso amigo, nosso querido Queiroz aí, eu acho que para começarmos a mudar a nossa cidade, a cara da nossa cidade, nós precisamos mudar a administração. Nós precisamos mudar aí o executivo, porque se a cidade está como está, é falta de gestão. Eu acho que esse é o primeiro ponto, o meu amigo Queiroz, e a todo telespectador de Guarulhos aí, a todos aqueles que estão nos assistindo, é mudar primeiro a gestão, os gestores que estão aí na nossa cidade, na base política da nossa cidade. Eu acho que esse é o ponto crucial para a gente começar a renovar e fazer a diferença no nosso município. Então, tanto na esfera majoritária, que seria o nosso prefeito, como também na esfera legislativa. Nós precisamos renovar. A cidade de Guarulhos, o eleitor de Guarulhos, precisa entender que o erro, muitas vezes, não é tão somente do político, mas sim o próprio eleitor. A hora que ele tem a oportunidade de renovar, a hora que ele tem a oportunidade de mudar, ele, muitas vezes, ele erra, ele contribui com aquilo que nós temos hoje na cidade. Então, precisamos acreditar e fazer uma política diferente. Nós aqui, que somos todos pré-candidatos, precisamos começar a fazer essa mudança conosco mesmo, entendeu? Então, Queiroz, a quem eu mando aí um forte abraço, meu amigo, parceiro partidário, estamos aí nessa demanda, nessa luta aí pelo PMDB de Guarulhos, e temos certeza que podemos fazer algo diferente. Também quero aproveitar ao nosso amigo Alemão aí, no jornal Folha do Ponto. Um forte abraço, Alemão. Obrigado aí pela simpatia que você tem com a minha pessoa, meu amigo. Edu, a pergunta do Queiroz, o que fazer para mudar a cara da nossa cidade? Como eu sou especialista do esporte, né, eu vou por essa linha. Por essa linha, lógico. Por essa linha. Eu sou filho de Guarulhos mesmo, das Olimpíadas Colegiais Guarulhenses, estudei aqui em Guarulhos, me especializei em treinamento esportivo, em futebol, em futsal, trabalhei nos times da cidade, então eu consegui ter uma experiência de campo, né? E fui estudar para ter experiência de gestão. Eu acho que o nosso esporte está numa fase que é uma das piores fases da história, mas eu acho que agora a gente pensar para frente que essa gestão está acabando. Eu procuro falar que a gente tem que dividir o esporte em 5 elementos. Qual esporte que a gente está falando? Se é o esporte competitivo, que é rendimento, se é o esporte lazer, se é o esporte educação, se é o esporte infraestrutura, se é o esporte gestão. Partindo dessas estruturas, a gente poder organizar ou reorganizar o esporte, né? Desde um incentivo maior, a gente tem algumas leis aprovadas já aqui, precisa ser tramitadas e exploradas, exemplo de uma lei do Fundo do Esporte que a gente tem aqui, e eu fiz algumas contas, a gente quase que triplicaria a nossa renda, hoje é um ponto de partida. A própria gestão dentro da Secretaria de Esporte, eu acho um ponto de partida. E a gente sempre tem uma pergunta quando eu falo que eu sou de esporte. É inadmissível uma cidade igual Guarulhos não ter um time na primeira divisão do Campeonato Paulista e tal. Eu acho que essa também é uma discussão superada. Porque a gente tem em Guarulhos, segundo o IBGE, que fez uma pesquisa rápida, 250 mil crianças. Eu acho que seria um grande foco para a gente poder começar a trabalhar o esporte e começar a ver o esporte de uma forma diferenciada. Enquanto esporte de alta competição e rendimento é uma coisa. Eu sou muito a favor do esporte lazer, do esporte educação nas escolas, resgatar os jogos que a gente tem de tradicional na cidade, exemplo Olimpíadas Colegiais, exemplo GEM, que é o esporte da prefeitura, que é muito bom, exemplo alguns esportes de educação física adaptada, esporte adaptado. Então acho que a gente tem que reestruturar e, na minha opinião, seguir esses 5 pontos, eu acho que a gente consegue bem e com incentivo fiscal que já tem aprovado.
Jurandir, Roberto, pergunta do Eu- Queiroz aí, o que a gente pode para mudar a cara da cidade? eu acredito que primeiro nós precisamos dar um choque de gestão nessa administração. Uma das formas, precisa se ver quanto que a prefeitura arrecada, quanto gasta, de que forma está gastando essa arrecadação. Que hoje eu vejo pela cidade que hoje a prefeitura gasta, a prefeitura vem gastando em algumas áreas que acredito eu desnecessário. Sendo que nós temos hoje a saúde está precária, educação, segurança e outras áreas. Então é preciso priorizar. De que forma? Priorizar as áreas que mais necessita, né? Que seria educação, saúde e segurança. Agora, é preciso também fazer com que as secretarias funcionem, porque hoje as secretarias não funcionam, os secretários hoje não falam a mesma língua que o prefeito, e isso acaba contribuindo com a situação da cidade. Então, é preciso mudar. Agora, acredito que, se Deus quiser, o nosso futuro prefeito fará esse choque de gestão, fará com que todas as secretarias trabalhem unidas com a mesma língua. Eu acredito que dessa forma a gente consegue mudar a cara da cidade de Guarulhos. Perfeito. A mesma pergunta para o nosso amigo Marquinhos. Aliás, o pessoal está perguntando, cadê o Guti? O Guti já está pelos bastidores, pessoal. Ele vai estar aqui no segundo bloco, porque o nosso programa é dinâmico, é democrático. O nosso amigo Marquinhos Multipão. Queiroz, boa noite. Respondendo a sua pergunta, puxando aqui o gancho do meu amigo Jurandir, a gente precisa mesmo de um choque de gestão, né? Hoje nós percebemos que dentro da política, infelizmente, isso aí já vem acontecendo há muito tempo, o assistencialismo, né? O político, ele percebeu que existe a maneira de assistir uma ou outra pessoa. E ele não fica preocupado com a gestão pública. Ele tente a socorrer a sua região, algum ponto da cidade, e vai se perpetuando no poder. Então, se você andar pela essa cidade aqui, você vai nos Pimentas, você vai no Santos Dumont, e Recreio São Jorge, Cabo Sul, em todas as regiões, até na minha, no Rosa de França, você conversa com as pessoas, o problema sempre é o mesmo. É saúde, é falta de remédio, é transporte, que não tem um estudo adequado para atender toda a demanda da cidade, a segurança, né? E outros assuntos. É lógico que essa gestão de todos os assuntos tem que ser prioridade. Mas eu entendo assim que os mais graves que a gente vem conversando com as pessoas está relacionado à saúde e à educação. Todos os outros são importantes, são. Só que é assim, a demanda da cidade, cada ponto tem uma demanda. O básico são iguais, só que cada região precisa de um... Por exemplo, lá no Continental. No Continental tem um loteamento novo, os caras não têm asfalto, não tem tratamento de esgoto, é jogado a céu aberto. Então, na nossa cidade não cabe mais isso. Eu vou puxar mais uma vez aqui do Jurandir, que é o choque de gestão. Nós estamos hoje coligados com democratas, com Eli Correia. Acredito que ele é uma pessoa capaz pelo seu mandato. E nós, com esse perfil aqui do novo político, da mudança, nós temos o poder e a capacidade de gerir melhor a cidade. Olha, eu só vou pedir para o pessoal da produção baixar um pouquinho o retorno aí dentro, né? Porque tá vazando aqui dentro, aí então a pessoa fala e depois repete, tá? Um negócio meio estranho. Bom, quero agradecer o pessoal que está nos acompanhando aqui. Graças a Deus, essa semana está muito interessante aqui. Tá, Filomena Ganança está nos acompanhando. O professor Tadeu Fernando Blanco também nos acompanhando aqui pelo Facebook, já mandando algumas perguntas. O Arnaldo Antunes, boa noite. Uma pergunta para o Ayrton Martins. O que fazemos para melhorar o esporte e a cultura aqui no nosso bairro Micael Santa Edvige? A gente podia puxar não só isso, mas... Como o nosso tempo não é dos melhores, né? Vamos tentar dividir pelo menos em 2 minutos, o que o guarulhense pode esperar do Ayrton, nosso Trevisan está pensando em mim. O Ayrton Martins, o que o guarulhense pode esperar de você, se Deus permitir que você chegue à Câmara Municipal?
seus projetos, suas coisas. Primeiramente, a nossa região é uma região bastante precária com relação ao esporte, à cultura, e hoje nós temos uma grande dificuldade, encontrar espaços que possamos investir, buscar investimento para a aplicação desses instrumentos públicos, entendeu? Então, nós temos um grande problema naquela região. A gente conhece muito bem, porém, eu acho que enquanto nós não tivermos um legislativo, nós não tivermos representantes na Câmara Municipal comprometidos com a sociedade guarulhense, a gente não vai avançar. A primeira mudança que tem que ser feita é que o legislativo se comprometa com o cidadão guarulhense, com as suas regiões, e não somente com o seu prefeito. Não podemos esquecer a questão partidária, a gente tem essa fidelidade partidária, nós temos esse compromisso, mas nós somos eleitos pela sociedade, nós somos eleitos pelo povo. Isso significa dizer o quê? Nós temos que trabalhar com o povo e para o povo, não exatamente fazer uma legislação governamental ali fechado dentro da Câmara Municipal, uma legislação de acordo. Nós temos que fazer uma legislação para a sociedade, e é isso que a gente precisa entender. Primeiro, buscar mecanismo, buscar espaços naquela região que a gente consiga trazer e buscar investimentos para que seja aplicado no Micail, no Parque Primavera, no São Domingos, ali a gente tem a Vila União, o Santa Edvige, que é a minha comunidade, Santa Lídia, enfim, toda essa região hoje parece que é uma região que está fora de Guarulhos, entendeu? Então, é isso que a gente deixa para o nosso ouvinte, telespectador aí. Primeira coisa, mudar o conceito político da nossa cidade, que as pessoas eleitas pela sociedade que representem, de fato, os interesses da sociedade civil. Certo? Olha, foi basicamente a pergunta que o nosso amigo empresário Eduardo Caldas passou para nós, né? Ele fala o seguinte: uma boa parte dos vereadores de Guarulhos não possuem projeto de lei, ou projeto não tem relevância nenhuma para a cidade. Um bom candidato já tem planejado as áreas de atuação. Quantos projetos em planejamento e com a relevância de cada um? Basicamente, eu acho que eu perguntei, que o Eduardo falou mais bonito aí, né? Então, basicamente isso aí. O que o guarulhense pode esperar de você? Você está preparado? Você já está com os projetos na mão? Você já tem o seu foco? Por favor. Tá, eu vou colocar por prioridade, então. Dentro daqueles 5 elementos que eu falei do esporte, o principal é a gestão. Quer dizer, ou o principal não, o prioritário. Eu acho que nós temos um fundo aprovado de apoio ao esporte, que seria em cima do IPTU, em cima do imposto sobre qualquer tipo de serviço. Esse daqui não pode passar de 1% da arrecadação, e cada empresa poderia doar 50% destinado a algum projeto, né? Que seria organizado pelo Conselho Municipal de Educação, que existe, a gente precisa colocar em prática. Isso daqui a gente quase triplicaria o valor já arrecadado, que hoje é 25 milhões. Então, a gente já teria um aporte grande disso. Um outro ponto a se falar nós temos hoje quase de 3% a 4% do orçamento do municipal destinado ao esporte. E isso dá 25 milhões, só de folha de pagamento tem 17 milhões, 18 milhões. Então, sobra muito pouco para a gente falar em esporte. Então, quando a gente fala muitas vezes um time na primeira divisão do campeonato, precisa ver o que a gente tem para fazer isso, né? Então, acho que esses 2 pontos seriam muito importantes. Colocar em prática essa lei que está aprovada, do Fundo de Investimento ao Esporte, e tentar aumentar a porcentagem destinada ao esporte, né? A gente vai aos poucos, a gente imagina 1%. Isso daqui a gente teria quase mais de 100 milhões voltado ao esporte. A gente pode começar a pensar em esporte. O orçamento da cidade está em 4 bilhões e 200 milhões esse ano. Então, se a gente fala em 1% destinado ao esporte, a gente começa a pensar em quê? Numa infraestrutura, em ter pelo menos um estádio em Guarulhos, que a gente podia falar de uma arena multiuso. Exemplo, o Tomeu, que a gente tem aqui, o Estádio Bom Clima, que a gente pode colocar tanto com esporte, como com cultura, com algumas ações que já acontecem lá muitas vezes religiosas, utilizar aquele espaço como mais utilização, né? Então vamos falar de cultura, exemplo, estão acontecendo nos vários cantos da cidade manifestações culturais e ali naquele espaço é um momento que as pessoas podem se apresentar. Então, enquanto infraestrutura é isso. Eu acredito muito nas praças públicas, que tem vários lugares. Se a gente revitalizar essas praças públicas, dá espaço para elas. O esporte começa a ser infiltrado na sociedade de uma outra forma, né? Potencializar. A Olimpíadas Colegiais Guarulhense é um dos maiores eventos escolares da América Latina. E muitas vezes todo ano a gente fica, vai ter ou não vai ter? Vai ter ou não vai ter? Eu acho que potencializar isso com uma verba destinada, esse ano não tem, junto até com a iniciativa privada. Porque fora tudo isso, nós temos aí investimento do governo do estado e do governo federal, que eu posso destinar ao esporte da cidade. Eu cheguei na Secretaria de Esporte
E a mulher falou, Edu, seguinte, eu tenho a verba e não tenho o projeto. Eu te ensino a fazer o projeto. Então, outra forma seria pegar as instituições que já têm Guarulhos, ASA, o INPRO, o Guarulhense, oficializá-los, prepará-los para que a gente possa construir esses projetos, né? E, então, é tramitar nesses aspectos e a gente conseguir fazer uma gestão melhor. Agradecer ao argentino, ele passa assim, Roberto, seria muito bom para quem quer acompanhar as sessões da Câmara que o horário fosse à noite, como era antigamente. Os comerciantes, trabalhadores estariam, agradeceriam. Bom, está registrado aqui a questão do nosso amigo argentino. O nosso colega jornalista Marcelo Duarte de Jatobá também passando a questão. Raquel Princiotti, o Oswaldo Coelho, o Rafael Garcia, o Eduardo Vieira, o Marcelo Rideu, o Rafael Santos e o nosso amigo Eduardo Caldas. Bom, deixar os 2 minutos também para você falar essa questão que o Eduardo pediu, falou aqui. Muita gente chega até a Câmara e não tem nada pronto. Você já tem alguma coisa pronta? Por favor, fale 2 minutos aí para você falar. A gente já vem trabalhando, né? Eu, a minha equipe, a gente já vem trabalhando nossos projetos, né? E para a gente poder pôr em prática, né? Inclusive na área da cultura e esporte, né? A ideia é cobrar, ver quanto tem disponível, né? A verba que será destinada à educação e cobrar da administração que isso seja aplicada, resgatar o esporte da cidade de Guarulhos que está abandonado. Nós temos hoje já algumas estruturas que precisam ser devolvidas à população, né? Que é o caso hoje do Tomeuzão. O Tomeuzão hoje está abandonado. Nós temos também o Fioravante, o João do Pulo. Então, nós já temos alguns equipamentos que dá para reabrir, entendeu? Fazer uma reforma necessária e colocar à disposição da nossa população. O Tomeuzão, a gente tem um espaço onde a gente pode aproveitar para o esporte e para o lazer. E para o lazer e cultura também, né? Nós podemos levar grandes peças para o Tomeuzão e o Fioravante a gente pode estar criando, resgatando, né? O vôlei, o basquete da nossa cidade que foi deixado de lado, né? Fazendo esses equipamentos funcionar já é um grande avanço, né? Pro esporte, né? Outra coisa também cobrada da prefeitura, as instalações de quadras poliesportivas nas regiões mais carentes, né? Um exemplo aí, nós temos um exemplo no Jardim Palmira, nós temos uma quadra lá que acho que está mais de 15 anos que não passa por uma reforma e hoje está abandonada, até lixo estão jogando essa quadra. Então nós estamos numa região que nós não temos esporte para a juventude, né? Então, pode certeza que um dos meus projetos naquela região mesmo é a gente poder levar um centro esportivo para a região do Jardim Palmira e Parque Continental. Isso eu estou falando, mas isso serve para a cidade toda. Nós temos várias regiões da cidade de Guarulhos que necessitam de um centro esportivo, porque alguns jovens não podem se deslocar lá dos Pimentas para vir participar do Tomeuzão ou Fioravante. Então, nós também precisamos levar esses equipamentos a essas regiões. Então, assim, nós vamos cobrar, nós vamos buscar parceria também com a iniciativa privada, que eu acredito que com a parceria da iniciativa privada a gente consegue fazer muita coisa e com certeza que se depender da iniciativa privada, a gente vai ter esse apoio. Na questão da cultura, nós precisamos levar cultura para a periferia. De que forma? A gente pode levar biblioteca aos finais de semana para as regiões mais afastadas. A gente pode levar peças de teatro para essas regiões mais afastadas. Podemos levar cinema aos finais de semana para esses jovens nas regiões mais afastadas. Tudo isso é possível com a parceria da iniciativa privada. E pode ter certeza que nós vamos cobrar, nós vamos estar trabalhando em cima disso. E o Aguinaldo, nosso amigo lá do PMB, ele fala assim, ele estava falando com relação ao trevo de Bom Sucesso. Ele disse que acabou de passar por lá e ficou 2 horas preso no engarrafamento. O nosso amigo Marquinhos, essa questão da pessoa chegar até a Câmara e não ter projetos prontos, não saber o que está fazendo lá, é a pergunta do nosso amigo, Eduardo Caldas.
que às vezes a pessoa chega lá sem projeto, o projeto sem relevância. Quantos projetos você já tem? O que você vai poder, o que o pessoal vai poder esperar do vereador Marquinhos Multipão, se Deus permitir que você chegue lá? Perdão o nome do... Eduardo Caldas. Eduardo Caldas. Para você tentar entender o comprometimento que o Marquinhos tem. Hoje o Marquinhos foi no cartório, eu registrei os meus projetos que eu tenho, confirmei minha assinatura, reconheci, que é um documento que eu quero que vocês, se caso eu for eleito, vocês me cobrem pelo trabalho. Né? Então a gente tem projetos, quando é feito com gestão, com amor e carinho aqui para Guarulhos, uma única coisa puxa vários assuntos. O Vela falou de esportes. É um cara que entende, é o que a gente precisa dentro de Guarulhos, dentro de uma gestão. O cara que entende. Ele entende, eu quero aprovar o projeto dele. Como eu também tenho um projeto dentro da educação que a gente colocou, a gente quer nas escolas municipais que tenha assistente social. Quero que tenha psicopedagogas, né? Então, para quê? Isso é que vocês cobrem o nosso projeto, é que é para dar conforto para a criança, é que é para acompanhar o projeto da criança, como que ela se desenvolve, como a escola está projetando isso daí. Esportes, a gente tem mais uma mesma linha do Vela. Na segurança, cidade está às escuras. Nós precisamos ver o problema da iluminação. Você paga taxa, mas você não tem iluminação, né? Em relação também à segurança, o aumento do efetivo da GCM, que é importante ressaltar, preservar o patrimônio de Guarulhos. E com essas gestões que nós vamos fazendo na saúde, puxa o esporte também. Você praticando esportes, você diminui várias coisas. Diminui hipertensão, você tem melhor rendimento, você tira crianças da rua, né? Então, se vocês quiserem, eu vou lançar amanhã, porque eu registrei hoje em cartório os meus projetos, vai estar no meu Face, Marquinhos Multipão, e vocês acompanhem lá, vê direitinho, porque vai ser carta proposta para vocês me cobrarem na minha gestão. Rapaz, já estouramos nosso tempo, muito. Ó, só falar seu telefone. Só o telefone. Só o telefone é o 947360976. Obrigado, Marquinhos. Jurandir, só o telefone. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Roberto. É 99623-8243. Meu amigo Vela, rapidamente, estouramos o tempo. Tá certo. 98580-8893. Meu amigo aí. Obrigado, Roberto. Obrigado a todo ouvinte da TV Guarulhos. O telefone é 96881-1410. E o Facebook, Roberto, rapidinho. Ailton Martins com 2 S's. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos aqui com Guti. Uma tribuna ali, olha diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, e hoje recebemos nada mais, nada menos do que o candidato mais jovem a prefeito da cidade de Guarulhos. Pré-candidato. O pré-candidato, né? O Guti. Tudo bom, Guti? Tudo bom, Roberto? Obrigado, desculpa a correção, mas a lei eleitoral é muito severa. É uma grande honra estar aqui, falar com a sua audiência ao vivo, poder noticiar aí os últimos fatos que aconteceram. Verdade. E eu agradeço de coração o seu convite e agradeço a todos que estão nos assistindo. Obrigado mesmo. Olha, eu gostaria, inclusive, o pessoal que está no Facebook, tem muita audiência aqui, o pessoal da TV Guarulhos, e a gente quer abrir esse espaço logo no começo para ele deixar bem claro essa questão levantada dele ter o mandato cassado. Né? Eu acho que a palavra não é nem bem essa aí. Mas a gente vai deixar logo no começo para ele deixar bem claro... A perda do cargo. A perda do cargo. O Guti, eu acho que logo no começo do programa, o pessoal do Facebook, também da TV Guarulhos, vou deixar bem clara essa situação. Em que pé está essa situação, porque chegou nesse ponto? Bom, Roberto, é importante nós ambientalizarmos aqueles que não acompanharam passo a passo do que aconteceu. Bom, eu pedi para sair do Partido Verde, alegando grave perseguição,
né, por justa causa, porque realmente me senti dessa maneira, inclusive, e hoje pela manhã também, no programa do Pedro, eu disse a ele que uma das provas que nós utilizamos no processo foi o programa dele, ao qual um dos titulares da executiva do antigo partido fez as perseguições também naquele programa e no seu. Então nós utilizamos também, Roberto, o seu programa como prova lá no Tribunal Regional, né, no TRE. E foi uma decisão bastante apertada, onde tínhamos 3 juízes favoráveis, né, dizendo que existia sim a justa causa, e 3 juízes falando que não existia a justa causa para eu sair do partido. E quando há justa causa, você pode ir com o seu mandato, a portabilidade do mandato. E aí precisou do voto de Minerva, que quase nunca precisa nesses julgamentos. Então o voto de Minerva é do presidente, e o presidente votou com a corrente ao qual vem sistematicamente no tribunal, no TRE, dizendo que o partido sempre tem a razão. Então ficou 3-3, coisa que é muito rara no tribunal. Sempre é 6-0, no máximo 5-1. Então realmente a matéria dividiu muito e a gente mostrou que existia sim a justa causa. Mas, como eu já disse, o TRE, por 4-3, não entendeu assim. O relator do processo, que o relator é quem recebe todas as provas, quem cuida, que relata de fato. O relator votou conosco, né? E é muito raro os outros juízes não acompanharem o relator. Mas nesse caso foi atípico e nós iremos recorrer, né, respondendo diretamente a sua pergunta, iremos recorrer da decisão e vamos torcer para que a gente tenha êxito. Bom, então já vamos para as perguntas aqui. Durante a nossa chamada aqui já vieram muitas perguntas. Vou tentar pedir para o Guti responder rapidamente aqui. Agradecer ao nosso presidente, Fernando Mauro, ele falou que vai deixar a gente estourar uns 10 minutinhos aqui para o Guti poder responder todas as questões, ou pelo menos a maioria. Marcelo Gomes, ele fala: boa noite, Roberto, mais uma vez, parabéns pelo programa, que é excelente canal para conhecermos os candidatos e os pré-candidatos. Guti Gustavo, como você vê a atuação dos movimentos democráticos que surgiram a partir de 2013 e como podem colaborar com a cidade? Marcelo Gomes. Roberto, vou responder a pergunta do Marcelo, obrigado pela pergunta. Porém, eu queria só enfatizar que existe muita maldade, só para concluir o raciocínio, na verdade, existe muita maldade, porque uma coisa é a saída de um partido. Isso é bem diferente do que muitas pessoas andam pulverizando maldosamente os adversários na internet, dizendo que isso não vai me viabilizar como pré-candidato e posteriormente, né, depois das convenções, postular a candidatura. Então, muita gente maldosa vem colocando na internet que eu não poderei ser pré-candidato. Isso é uma grande mentira. O Ficha Limpa, ele trata, e isso eu posso falar porque eu sou especialista na cidade. Você tem uma lei. Eu estudei muito, criei, né, o projeto de lei que hoje já foi votado 2 vezes, que é a Ficha Limpa aqui para os cargos comissionados. Então, o Ficha Limpa, ele trata dos crimes. E você simplesmente sair de um partido, isso não configura nenhum ilícito, nenhuma ilegalidade. Então, não há que se falar de ficha suja nesse caso. Então, realmente, o que está em jogo é a perda ou não do mandato de vereador. E quando eu digo que eu vou recorrer, não é só por mim, é pelas 40 mil pessoas que no último pleito de deputado acreditaram no Guti, né? Quase 40 mil pessoas acreditaram na gente aqui na cidade. Então, nós vamos recorrer por elas também. E aproveitar, Roberto, para agradecer, porque eu percebi nas redes sociais o quanto as pessoas estão engajadas conosco, enquanto elas estão acreditando no nosso projeto. Muitas mensagens de apoio, de superação, de falar: Guti, eles não vão conseguir, tem tanta gente ruim aí que continua com o mandato, que desviou verba pública e você simplesmente trocou do partido, mas nós estamos juntos, coragem, vai em frente e é isso que nos motiva. Então, lógico que a gente não queria, né, ter nada nesse sentido, nenhum episódio nesse sentido, mas com certeza nós estamos muito fortalecidos, muitas pessoas dando esse apoio. Então eu fico muito feliz e
para mim, assim, foi realmente algo extraordinário receber todo esse apoio. Tem pessoas ligando, até não consegui responder a todos. Mas vamos direto à pergunta do Marcelo. Marcelo Gomes. Né? Ele pergunta, né, e agradeço mais uma vez sua pergunta, Marcelo, a importância dos movimentos, né, depois de principalmente os acontecidos, o impeachment, né, isso que pavimentou antes, com certeza não teríamos o impeachment da presidente, né, o processo, se os movimentos sociais não pressionassem. Isso é fato, não iria existir de forma alguma, porque os deputados só se movimentaram depois que os movimentos fizeram blitz em Brasília, foram de gabinete em gabinete, pressionando os deputados. Só aconteceu por esse motivo, senão não aconteceria. Então, tem uma máxima que é verdadeira, né? Político só tem medo de uma coisa, que é o povo na rua. E o povo foi realmente para a rua. E é importante dizer que esses movimentos, nenhum deles tem dono e nem pode ter. Isso foi uma mobilização da internet, das pessoas de bem, querendo realmente trocar o comando do nosso país. E é isso que municipalmente a gente tem que fazer também, trocar o comando do nosso município. Porque, infelizmente, né, nós estamos num poço, num buraco, né, sem fim, né, como foi dito. E a gente tem que reverter tudo isso. É uma cidade muito boa, eu amo Guarulhos, Roberto, e eu acredito que você divide dessa mesma paixão. Todo mundo que mora aqui adora Guarulhos. Mas quando você fala, você gosta de Guarulhos, eu amo. Aí quando você pergunta, e como que tá Guarulhos? Ah, tá arrebentada. Então a gente tem esse dever de reconduzir, de colocar novamente a cidade nos trilhos. E a gente vai fazer isso, eu não tenho dúvida alguma. Vamos tentar aqui responder as perguntas. Eu gostei dessa pergunta do Neves. Guti, quais as habilidades, ou melhor, qual a principal característica que o próximo prefeito de Guarulhos terá que ter? Coragem. Coragem é a principal característica. Lógico que não podemos deixar de lado a honestidade e a transparência e o trabalho duro. Mas precisa ter muita coragem para que a gente consiga, de fato, romper com os velhos pensamentos, com aquela questão da velha política, né? Não podemos ter capitanias hereditárias dentro do nosso município, temos que romper com todos aqueles cargos fantasmas que existem aqui, contratos absurdos, espúrios, como o espantapombo, Roberto, 9,5 milhões para espantar pombo dentro das escolas. Isso é uma vergonha, então tem que ter coragem, porque não existe feudo. A gente tem que realmente fazer um choque de gestão e isso tem que ser rápido. O próximo prefeito tem que ter coragem e principalmente mostrar também para a sociedade como que está a prefeitura, o que ele pretende, ser honesto. Cada centavo é do contribuinte, é do morador dessa cidade e tem que ir para a política pública de fato. Olha, são muitas mensagens de apoio aqui. Vamos tentar ir só para as perguntas, ok? Mas vamos registrar aqui o Silas Gomes Freitas também mandando elogios aqui. A Fabiana Aparecida, ela faz uma pergunta que muita gente já fez nesse programa. Guti, você ajudaria a volta das lotações para esse país, para que os pais de família que estão passando dificuldades e tal? A pergunta, eu acho que basicamente é sobre transporte, né? Exatamente. Você apoiaria essa questão do transporte alternativo para que os antigos pirueiros possam voltar ou possam ampliar essa oferta de transporte? Qual a sua opinião sobre o transporte alternativo? A pergunta da Fabiana Aparecida. Bom, Roberto, primeiro que se falando em transporte público, o sistema, o modelo que estamos vendo aí não está surtindo muito efeito. Uma das principais causas de reclamação do usuário, né, do transporte público é a superlotação do transporte público, dos ônibus, né? Existe também uma escassez nas linhas, tem linhas aí que precisam ser implementadas. Então, a grande reclamação é a falta de ônibus e por isso que ele superlota. E sim, né, o transporte alternativo ou alimentador, como os especialistas chamam, ele tem que sim ser uma alternativa para Guarulhos. Temos que estudar de que modo pode se implementar isso para que tenhamos um transporte público mais rápido, mais ágil, mais efetivo e que trate bem o cidadão guarulhense. Então, isso está em análise, né, no nosso grupo de estudos e com certeza é uma das propostas que pode ser viabilizada aqui em Guarulhos. Agradecer o Éder Almeida Kozer,
a Jaque Silva, a Marilena Otaviano, o Silas Roberto Freitas, o Diniz também nos acompanhando aqui. A Andressa perguntando sobre transporte público, você já respondeu. A Norma Tortorella, para onde está indo o dinheiro cobrado na conta da energia destinado à iluminação pública, Guti? É a pergunta da Norma. Norma, perfeita a sua pergunta também. Roberto, eu entrei com um requerimento na prefeitura justamente questionando isso. Porque, eu não sei se você se recorda, eu fui um dos poucos vereadores que votei contra a criação dessa taxa de iluminação, né, que aqui em Guarulhos o pessoal chama de COSIP. Essa taxa de iluminação foi criada justamente porque a Bandeirantes, né, a Bandeirantes já estava num litígio com a prefeitura, né, com a administração guarulhense, e deixou de prestar o serviço da iluminação pública municipal. E aí a prefeitura foi obrigada a encampar. E pelo que a gente analisa e estuda aqui no município, ela está em processo licitatório de uma nova empresa para fazer isso. Mas já se está cobrando essa taxa. Então nós queremos saber qual é o montante até agora arrecadado, em que fundo que está, qual conta que está esse dinheiro e por que não está sendo utilizado. Porque realmente, por semana, Roberto, por semana eu assino no mínimo uns 100 pedidos, uns 100 ofícios pedindo reparos, pedindo que a iluminação pública tenha a sua manutenção em diversas ruas, né, e vielas da nossa cidade. Então, realmente, estou aguardando, isso foi feito há uns 20 dias, estou aguardando a resposta para saber exatamente aonde está esse recurso, para que eu possa falar para o cidadão guarulhense. Mas eu acredito que em breve, em 10 dias mais ou menos, a gente tem essa resposta. Porque não adianta falar o que a gente sabe. Eu gosto de falar com provas, né? Então, quero documento oficial para falar, ó, o dinheiro está nessa conta, foi arrecadado tanto, não foi gasto nenhum real, ou foi gasto tanto, compraram uma caminhonete para fazer um paliativo, enfim. Eu gosto de falar com dados concretos para também não ser leviano. Em poucas palavras, você guarda a mágoa da Paula, professora Paula, presidente do Partido Verde ou do Jovino, já que você se sente perseguido, sentiu perseguido? Guarda a mágoa deles? Bom, Roberto, mágoa é uma palavra muito forte na política, né? A política, acho que ela não permite isso. O guarulhense e quem quer se colocar à disposição do cidadão, ele não tem que ter esse tipo de sentimento. O sentimento que ele tem que ter é amor pela cidade, é querer resolver os problemas. Esse é o único sentimento que tem que existir em qualquer gestor público. Mágoa, e isso para qualquer pessoa também. Às vezes você guardar rancor, mágoa, é lógico que eu não fico feliz, que eu não fico contente. Eu tenho certeza que eu cumpri todas as minhas obrigações. Tenho certeza que após a minha votação de deputado federal, comecei sim a ser perseguido pelo partido, mas mágoa não existe, isso você pode ter certeza. Porque alguém que quer fazer o bem, ele não pode se municiar de sentimentos ruins. O Orlando, ele faz uma pergunta bacana. O Orlando Paulinho da Silva, ele é lá do Jardim Paraíso, viu, Guti? Boa noite, Roberto. E ao pré-candidato a prefeito Guti, caso ele seja eleito a prefeito da cidade, o que ele pretende fazer para melhorar as delegacias e que o 9º DP possa funcionar 24 horas para melhorar o atendimento na região do Tabuão? A situação das delegacias, muitas delas estão caóticas, algumas até sendo ameaçadas de despejo. Isso a gente não pode permitir de forma alguma. Então nós temos que aumentar e melhorar as parcerias sim, porque segurança é um problema que vem só aumentando aqui na cidade de Guarulhos. E já que ele tocou na questão da segurança, uma das ações que a gente nota que vem dando bastante certo em alguns municípios, e aqui até existem alguns projetos pilotos, né, capitaneados pelos Consegues, é o monitoramento da cidade. A gente precisa monitorar a nossa cidade. Jundiaí faz isso com maestria. Eles monitoram as entradas da cidade. Quando entra um carro de fora de Jundiaí, por exemplo... Você é a favor da operação delegada? A operação delegada ela tem que ser muito bem estudada, o impacto orçamentário que ela dará no orçamento. Então, não dá para se falar tem que haver operação delegada ou não tem que haver operação delegada. Eu acho que muito
das coisas que dão algum impacto orçamentário tem que ser estudada para que você não seja muito genérico na sua fala e no seu plano de governo. Então, tem que ser estudado mais a fundo. Estou me reunindo com alguns policiais militares, né? Estou me reunindo com alguns GCMs e, com certeza, é fato que precisamos aumentar o nosso efetivo, é fato que a gente precisa ter uma maior guarnição e patrulhamento nas nossas ruas. Porém, Roberto, e já para finalizar essa questão, a gente sabe que existe uma lei de 2015 que confere o poder de polícia para a GCM também. Então, eu acredito que a GCM tem que ficar mais na rua também, não só em guarda patrimonial, tem que proteger o cidadão de bem desse município. Então, a gente tem que avançar nesse sentido também. A Maria Aparecida está perguntando se nós daremos voz ao Partido Verde, contar a versão no programa, mas é lógico, aqui é muito democrático. Amanhã aqui, sexta-feira, amanhã, Jovino Cândido aqui, falando a versão do Partido Verde também. Aqui não tem essa história não, a gente fala tudo mesmo. Olha, a Ravena, viu? A Ravena, olha só, Ravena Feitosa, boa noite. Sou funcionária pública, ela é motorista de caminhão na Proguaru, Ravena, eita nós, hein? O que você vai fazer para o funcionalismo público? Plano de carreira, e ela é do Pimentas. Olha que bacana. Bom, Ravena, do Pimentas. Você sabe do meu histórico, né? E o funcionário público sabe do meu histórico, das nossas brigas, né? Quando a gente rechaçou, ajudou, né? Porque quem realmente fez foi o funcionário público, foi aqueles que realmente, os maiores interessados, que quando houve a manifestação, o movimento do RJU, que queriam fazer o regimento jurídico único, goela abaixo, sem discutir com o servidor, nós estávamos lá para dar apoio, né? Não, jamais vou falar que eu fui responsável, jamais. Fui para dar um apoio a todos os servidores, porque aquilo era uma aberração que queriam implementar. Todos os aumentos, né, quando vinham abaixo da expectativa, do esperado, nós também estávamos lá para denunciar na tribuna, né, para falar exatamente o que estava acontecendo. E pode ter certeza que o funcionário público ele tem que ser tratado como a coluna cervical de um município. Ele tem que ser tratado realmente como merece, porque passa a gestão, vai gestão, chega a gestão, o funcionário público concursado, ele está lá, não importando quem é a bandeira partidária, quem é o candidato, quem é o prefeito, não importa. O que importa é que o serviço tem que ser realizado. Então nós temos que ter sim um plano de carreira, nós temos que ter metas para premiar os bons funcionários. Eu acredito que tenha que existir uma reestruturação sim. Agradecer a Aldre Pacaterra, está nos acompanhando, hein, Aldre? Obrigado pela audiência. Beijo, Aldre. Me fizeram uma pergunta aqui, mas são muita pergunta, uma em cima da outra, ela vai pulando aqui, eu não consigo aqui. Mas rapidamente, não pare. Fala que você não está conseguindo enxergar, Roberto. Ivana Lopes da Silva. Não, eu estou por aqui. A vista está boa? Está boa ainda. Boa noite, Guto. Pergunta sobre os 60 mil que ele deve para o PV. Responde rapidamente essa questão, que eu acho que você já respondeu. Bom, essa foi uma das perseguições que nós alegamos na Justiça, né? E o partido, o PV, moveu uma ação monitória, né? E ainda está em julgamento, mas estatutariamente o partido pede para contribuir com X. E nós contribuímos com mais desse X, e isso está nos autos. E aí o Partido Verde se sentiu no direito de questionar isso na Justiça. Eu estou me defendendo com todos os comprovantes, mostrando que eu contribuí com mais do que o Estatuto pede. O Noélio, Guti, você não acha que isso é perseguição política? Eu acho que é o que ele fala aqui, mas você já respondeu isso daqui. O Tiago Rolezinho Silva, Guti, você vem demonstrando que será o melhor para Guarulhos. O Elton Pereira, como faço para te ajudar na sua futura campanha? Elton, o escritório dele é ali na Luiz Facine, é isso? O escritório do PSB é na Luiz Facine, lembrando que eu estou numa pré-candidatura, na Luiz Facine, o escritório do PSB, e o meu escritório é na Presidente Prudente, número 41. E o telefone do meu escritório é 2229-8102, mas se quiser entrar em contato via Face também é muito fácil, muito simples. A Ariane Leal
fala sobre as propostas de funcionalismo público, você já falou sobre essas propostas aí. Muitas perguntas vindo aqui, vamos pegar mais alguma agora do pessoal que está nos acompanhando ao vivo aqui. Tá certo, obrigado pela audiência. Essa semana foi muitas perguntas. Eu queria te perguntar sobre a questão da região central. Todo mundo fala muito sobre periferia e eu estou procurando uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Você tem um plano para dar uma revitalizada nas regiões, a região central, por exemplo? Bom, Roberto, natural que nós tenhamos que olhar para toda a cidade. Não adianta apenas cuidar de um lado ou de outro lado da cidade. A região central, estruturalmente, precisa de menos coisas. Isso é natural. Só que ela precisa ser revitalizada. Por exemplo, o calçadão da Dom Pedro precisa de uma revitalização. A gente precisa, de fato, fazer aquilo virar mais ainda um marco para a cidade, né? Ali é um espaço bacana. Você visita outras cidades, né, onde existe um calçadão. Eles são bem arborizados, é um lugar gostoso, onde as pessoas gostam de transitar, de passar o tempo. E lá, às vezes, acaba sendo só um comércio. Precisamos pensar também nas saídas da cidade. Por exemplo, aqui no centro, a gente sabe que hoje a Paulo Facchini, por exemplo, e aí falando da malha viária, a Paulo Facchini, dependendo do horário, ela trava de uma maneira que não tem vazão, porque a ponte foi mal concebida, e aí trava a ponte, a adulta está travada, aí dá o reflexo para a Paulo Facchini, e a Paulo Facchini remete para todas as vicinais e ruas do entorno. Então a gente precisa pensar em novas saídas, né, para o município inteiro, que isso vai dar mais vazão. Então existe uma série de preocupações que a gente tem para pensar realmente não só no centro, mas na cidade inteira. A Cibele Cristine pergunta, e sobre os hospitais? Ela disse que hoje mesmo foi fazer uma visita no HMU e uma das enfermeiras estavam bravas, pois disse que era para fechar a porta do hospital porque estava super lotado lá. Questão de saúde em Guarulhos. Bom, o nome dela? É a Cibele. Cibele, segundo as investigações, né, o nosso trabalho parlamentar, isso respondido pelo próprio secretário de Saúde em audiência pública, ele nos disse que existe mais de 100 médicos de déficit aqui no nosso município. Então, existe aí um déficit de 100 médicos, de 100 profissionais, 100 profissionais não, 100 médicos, sem contar outros profissionais da área da saúde. Então, primeiro, a gente precisa zerar esse déficit, precisa atrair novos médicos, precisa atrair novos profissionais da área da saúde. Existe também um grande problema de remédios, né? Remédios básicos, remédios de primeira necessidade não estão sendo encontrados nos postinhos. Isso precisa também ter uma atuação enérgica para que a gente consiga, primeiro, fazer com que essas demandas sejam atendidas, para depois pensar em determinadas expansões. Mas precisa primeiro fazer funcionar o que tem, para depois pensar em expansões. Por exemplo, existem algumas unidades de saúde, por exemplo, que não estão funcionando, como, por exemplo, no Cumbica, né? Como, por exemplo, a Paulista, que não estão funcionando e já eram para estar funcionando há mais de 5 meses, Roberto. E você vê que é uma estrutura grande, uma estrutura que daria para atender muitas pessoas, mas que não está sendo feito por incompetência e ingerência, porque já era para ter sido inaugurada. Bom, teve um rapaz aqui que ele confundiu algumas coisas, ele está dizendo assim que você, eu estou tentando procurar o nome dele aqui, que você lutou pela publicação da Lei Ficha Limpa em Guarulhos, foi aprovada e tal, e como é que você se sente agora que você está ficha suja? É bom você explicar isso mais uma vez, que são coisas diferentes. É bem diferente. Bom, como eu disse, eu estudei muito a ficha limpa para conseguir aprovar a ficha limpa para cargos comissionados aqui em Guarulhos. Foi votado em 2 turnos na Câmara, então a Câmara já remeteu para a sanção do prefeito. Agora, falando da ficha limpa nacional, que proíbe candidatos, postulantes a cargos se candidatarem, isso é totalmente diferente. O que houve foi uma saída de um partido onde não configura nenhum ilícito, não configura nenhum crime. A ficha limpa trata disso, de crimes comuns, de crimes contra a administração pública e afins. Então, não existe nenhum tipo de crime. O que existe é uma mera saída de um partido, né? E
Depois foi legalizada a saída do partido em um período pela janela. Mas como eu estava sofrendo grave ameaça, né, perseguição, na verdade, no meu entendimento, e a gente postulou isso em juízo, eu saí antes do tempo, porque eu acho que nenhum ser humano consegue permanecer em um lugar onde ele constantemente vem sendo injustiçado. Então, saí antes do tempo, como eu disse, vou recorrer da decisão e, no máximo, o que isso pode impactar é na perda do mandato de vereador. Não tem nada a ver com a pré-candidatura ou que eu postule uma eventual candidatura a prefeito aqui no nosso município. Não tem nada a ver, são coisas bastante distintas. Continuo sendo ficha limpíssima, continuo sendo o autor do Ficha Limpa aqui em Guarulhos, continuo lutando muito contra a corrupção, contra a desonestidade nesse município. Pode ter certeza. Agora achei. É o Marcelo que fez essa pergunta e está respondido. Pedi desculpa para o pessoal que eu não citei aqui, realmente são muitas e muitas pessoas. Bernardo, Patrícia, o Diniz, a Cida, o Cipriano. E o argentino fala assim, vários consegues não aprovam o monitoramento de câmeras sem aumento de efetivo policial. Não se promove segurança sem polícia suficiente. Concordo, por isso que eu acabei de falar, e o argentino, um grande abraço, argentino. Eu falei em aumentar o efetivo, isso precisa ser feito também. Não existe uma ação. Na segurança, você sabe melhor do que eu, você milita há muito tempo. Não é uma única ação que vai realmente aumentar o nível de segurança de um município, e sim um conjunto de ações. Vou agradecer ao Fernando Mauro, ele que acabou nos dando alguns minutinhos a mais, porque o programa realmente precisava, o Guti merece esse tempo a mais. Agradecer toda a produção que está nos acompanhando, o Sérgio lá na transmissão ao vivo via Facebook. E obrigado, gente. Desculpa se a gente não conseguiu responder todas as questões. Guti, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Se a gente conseguir, a gente vai trazer mais vezes, não somente o Guti, mas o Eli Correia, o Martelo, o Carlos Roberto, o Jorge Wilson, todos que quiserem, porque esse espaço é democrático para que todos possam comparar as ideias do Guti com as ideias de outros candidatos. Obrigado por você ter vindo, Guti. Roberto, parabéns pela iniciativa de trazer os pré-candidatos. Queria mais uma vez, porque isso é muito significativo para mim, tentaram disseminar, os adversários maldosos tentaram disseminar mentiras a meu respeito. E eu quero agradecer a cada um que foi nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, em todos os lugares, manifestar apoio e falar a verdade para a população guarulhense. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma saída de partido não significa que eu não posso postular a pré-candidatura a prefeito. Não tem nada a ver, continuo sendo ficha limpa. Então, a você que nos defendeu em tudo que é lugar, muito obrigado de coração. É dessa maneira, com pessoas boas, que a gente vai colocar Guarulhos novamente no desenvolvimento, no crescimento, voltando aos trilhos, para a gente voltar a ter orgulho de Guarulhos. Obrigado ao Heleno Metalúrgico nos acompanhando. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Curte lá. Você já curtiu a nossa página, Tribuna Livre Roberto Samuel? Curte lá. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.